بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, e as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 24 do mês de Rajab de 1441, que equivale ao dia 19 de março de 2020. Nesta aula, gostaria de mencionar alguns textos sagrados sobre os méritos da procura do conhecimento, benéfico, al-ilm al-nafi'. E isto porque o Islão é uma religião baseada sobre o conhecimento e é pedido ao muçulmano de agir e de se pronunciar com conhecimento. O muçulmano deve conhecer, deve aprender antes de se pronunciar e antes de agir. E o conhecimento benéfico está presente no livro de Allah Tabaraka wa Ta'ala e na sunnah do seu mensageiro sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E isto consoante a compreensão de as-salaf salih, a compreensão dos predecessores piedosos. Esta é a sabedoria benéfica, al-ilm al-nafi'. É o que disse Allah subhanahu wa ta'ala, o que disse o seu mensageiro sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, com a compreensão de as-salaf salih, os predecessores piedosos. E visto a importância deste assunto, que é a procura do conhecimento benéfico, achei que seria uma boa ideia de mencionar alguns textos sagrados que nos demonstram o mérito de aprender, o mérito de estudar, de procurar o conhecimento benéfico, o conhecimento islâmico. E
Al-Imam al-Bukhari, no seu livro autêntico, no qual mencionou vários capítulos, um desses capítulos, o Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, lhe deu como nome Bab al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Este grande imam, que é al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, chamou a um dos capítulos do seu livro autêntico o capítulo do conhecimento antes da palavra e do acto. O capítulo do conhecimento antes da palavra e do acto. Neste capítulo, o Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, mencionou a palavra de Allah, tabaraka wa ta'ala, na surat Muhammad, versículo número 19. يقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. O sentido do versículo é: fica sabendo que não há nenhuma divindade exceto Allah e implora o perdão pelos teus pecados. Fica sabendo que não existe nenhuma divindade exceto Allah e implora o perdão pelos teus pecados. Neste versículo, Allah, tabaraka wa ta'ala, começou pelo conhecimento antes da palavra e do acto. Então, tiramos deste versículo que é um dever para cada muçulmano de aprender antes de se pronunciar e de agir. Tiramos também deste versículo como benefício que a primeira coisa pela qual devemos começar os nossos estudos é o Tawhid, a unicidade de Allah. E esta questão, o Tawhid, é sem dúvida a questão mais importante de todas as questões. E foi por esta razão que Allah, tabaraka wa ta'ala, nos criou para o unificarmos. Allah Azza wa Jal criou os homens e os gênios para o adorarem. E o sentido de para o adorarem é para o unificarem. Então, a primeira obrigação, o primeiro dever de cada ser humano é de unificar Allah tabaraka wa ta'ala. E para unificarmos Allah, necessitamos conhecimento. Necessitamos de conhecer quem é Allah. Então esta é a primeira obrigação e é por aqui que devemos começar todos a nossa procura do conhecimento. Os nossos estudos devem começar pelo Tawhid, pela unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala, pelo monoteísmo puro, que é o facto de adorar a Allah unicamente e de não lhe dar parceiros. Este é o primeiro dever de cada muçulmano. Repito o versículo:
Allah subhanahu wa ta'ala diz: fica sabendo, aprende, que não há nenhuma divindade, que não existe nenhuma divindade, exceto Allah. Então aqui vemos que o primeiro dever de cada um de nós é de conhecer o sentido de La ilaha illallah, desta frase que é o testemunho de fé, através da qual a pessoa entra no Islão. Noutro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos mostra a importância e o mérito do conhecimento benéfico, nos dizendo: يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah tabaraka wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: e de entre os seus servos, os únicos que temem veramente Allah são os sábios. E de entre os seus servos, quer dizer, os servos de Allah, os únicos que temem veramente Allah são os sábios. Então vemos aqui o mérito de conhecer, de saber, de aprender, pois o facto de conhecermos, o facto de aprendermos, nos dá este temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo: aqueles que temem veramente Allah são os sábios. Este versículo está na Surat Fatir e é o versículo número 28. Noutro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala يقول: وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: e estas parábolas as citamos aos humanos, porém só os sábios as compreendem. Só os sábios as compreendem. Este versículo está na Surat Al-Ankabut e é o versículo número 43. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, diz: será que são idênticos aqueles que sabem e aqueles que não sabem? Diz: será que são idênticos aqueles que sabem e aqueles que não sabem? Este versículo está na Surat Az-Zumar e é o versículo número 9. E sem dúvida que aqueles que sabem e aqueles que não sabem são diferentes. E veremos um pouco mais tarde nesta aula, inshallah ta'ala, a diferença que há entre aquele que sabe e aquele que não sabe. ويقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: Allah elevará em graus, em níveis, aqueles de entre vós que terão acreditado e aqueles que terão recebido conhecimento. Vemos neste versículo que Allah subhanahu wa ta'ala elevará em graus, em níveis, aqueles que terão recebido o conhecimento. Este versículo está na Surat Taha e é o versículo número 114. يقول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما وقل ربي
زدني علما. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, diz: ó meu Senhor, aumenta-me em conhecimento. Ó meu Senhor, acrescenta-me em sabedoria, em conhecimento. Neste versículo vemos a importância de implorarmos a Allah Tabaraka wa Ta'ala de nos acrescentar, de nos aumentar o nosso conhecimento, de pedirmos a Allah Subhanahu wa Ta'ala de nos aumentar o nosso conhecimento. E quanto à Sunnah, quanto aos textos da Sunnah autêntica do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, há vários hadith que nos demonstram o valor e o mérito do conhecimento. E vamos mencionar unicamente 2 destes hadith e, inshallah, será suficiente. Este primeiro hadith foi relatado pelo Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, onde o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Aquele Allah Tabaraka wa Ta'ala deseja o seu bem, dá-lhe o entendimento da religião. Aquele a quem Allah deseja o seu bem, dá-lhe o entendimento da religião. Então vemos aqui claramente que Allah Subhanahu wa Ta'ala, se quer o bem de uma das suas criaturas, dos seus servos, faz-lhe dom do entendimento da religião. E como os sábios dizem, ao contrário, o que compreendemos deste hadith, de maneira a ver o que é o oposto a esta informação, é que aquele a quem Allah Tabaraka wa Ta'ala não deseja o seu bem, não lhe dá o entendimento da religião. Então aquele a quem Allah deu o entendimento da religião é porque lhe deseja o seu bem. Noutro hadith que foi relatado por Abu Dawud, At-Tirmidhi e Ibn Majah, e que foi autenticado por Al-Albani, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Neste hadith,
neste enorme hadith, do qual tiramos um benefício enorme. E é uma das razões pela qual mencionei unicamente estes 2 hadith, pelo tempo, que é curto, para não fazer o áudio muito, para não fazer a aula muito longa, e também porque este hadith regrupa e engloba tudo o que necessitamos. A tradução do hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse: aquele que pega um caminho em busca do conhecimento, aquele que pega um caminho em busca do conhecimento, Allah lhe facilitará o caminho até ao paraíso. Então vemos aqui, no início do hadith, que o facto de pegarmos um caminho na procura do conhecimento, então Allah subhanahu wa ta'ala nos facilitará, nos ajudará o caminho até ao paraíso. A meu ver, o princípio do hadith é suficiente. Porque o objetivo de cada ser humano, ou melhor dizendo, o objetivo de cada muçulmano é de entrar no paraíso. É de procurar o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, a fim de entrar no paraíso. Então aqui, o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nos informa que o facto de procurarmos, de pegarmos um caminho em busca do conhecimento benéfico, do conhecimento islâmico, então Allah subhanahu wa ta'ala nos vai facilitar o caminho do paraíso. Depois, o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam diz: e os anjos, al-malaika, baixam as suas asas perante aquele que procura o conhecimento, por aprovação do que ele faz. Aqui é um segundo benefício enorme. Os anjos, al-malaika, baixam as suas asas perante aquele que procura o conhecimento, perante o talib ilm. A talib al-ilm, o estudante religioso, a talib al-ilm, aquele que procura o conhecimento, os anjos, al-malaika, baixam as suas asas perante ele. E isto por aprovação do que ele faz. Por aprovação deste acto tão nobre que é procurar o conhecimento benéfico. E os habitantes dos céus e da terra, e até mesmo os peixes no mar, imploram a Allah de perdoar os sábios. Os habitantes dos céus e da terra, quer dizer todos os habitantes dos céus e todos os habitantes da terra, quer dizer todas as criaturas nos céus e na terra, até mesmo os peixes no mar, imploram a Allah, pedem a Allah de perdoar al-ulama, os sábios, aqueles que têm o conhecimento. E a superioridade do sábio sobre o adorador,
o adorador sem conhecimento, é comparável à superioridade da lua sobre os outros astros. É comparável à superioridade da lua sobre os outros astros. E aqui vemos que o sábio, aquele que tem o conhecimento, é superior ao servo, àquele que adora Allah, mas que não tem conhecimento. Adora Allah subhanahu wa ta'ala, mas sem conhecimento. Quer dizer que não aprendeu. Então o sábio é superior a ele. E esta superioridade é equivalente à superioridade da lua em relação aos outros, ou sobre os outros astros. E os sábios são os herdeiros dos profetas. Os sábios são os herdeiros dos profetas. E os profetas não deixam como herança dinheiro. Os profetas não deixam como herança dinheiro, mas deixam o conhecimento. A herança dos profetas é o conhecimento. Então aquele que pegará esta herança, quer dizer que pegará este conhecimento, terá pegado numa imensa fortuna. Então aquele que procura o conhecimento, aquele que estuda, terá pegado uma parte da herança do profeta Muhammad e dos profetas de maneira geral, alayhimus salam. E isto é sem dúvida um benefício excelente. E isto é sem dúvida a maior de todas as fortunas. O facto de herdar da melhor das criaturas, que é o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. O facto de herdar dos profetas, que são as melhores das criaturas. O facto de pegar um pouco da sua herança, das suas heranças, que é o conhecimento, al-ilm al-nafi', o conhecimento benéfico, o facto de fazer talab al-ilm, o facto de pedir o conhecimento, de procurar o conhecimento, é sem dúvida a melhor coisa que podemos fazer. E, como dizem os sábios, que talab al-ilm, o facto de procurar o conhecimento, é a maior de todas as adorações. A maior de todas as adorações é o facto de estudar, de procurar o conhecimento benéfico. E é importante de sublinhar o facto que estamos a falar do conhecimento benéfico. Quer dizer, o conhecimento presente no livro de Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Al-Qur'an, o conhecimento presente na sunna autêntica do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E isto consoante a compreensão de as-salaf as-salih, a compreensão de os predecessores piedosos. Então, o conselho que me dou a mim próprio e a todos é de fazer esforços na procura do conhecimento, de aprender, de ler, de ouvir, de utilizar tudo aquilo que é permitido, que é autorizado, para alcançar o conhecimento benéfico. E hoje, alhamdulillah, hoje em dia é simples. A pessoa pode ouvir áudios, pode ler livros,
pode viajar, se sentar com os sábios, a fim de aprender. Então cada um de nós tem de fazer o possível, tem de fazer esforços, o que está ao seu alcance, a fim de aprender. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.